tivemos aqui nessa semana, né? Mais exatamente no dia 22 de junho, no caso, segunda-feira passada, até aguardamos mais para fazer esse vídeo, para ver se vinha algumas outras decisões, inclusive até veio. Então hoje nós vamos falar nesse vídeo aqui sobre duas decisões lá da Justiça do Acre. A primeira delas, né, que nós vamos mostrar aqui, do dia 22, como eu falei, né? Tá aqui, isso é uma vitória para a empresa, porque nós apresentamos lá, né, a exceção de suspeição, no caso contra a empresa perita, no caso a Ernst Young, e graças a Deus aí, né, como eu sempre digo, né, eu falo sempre para vocês que eu continuo confiando na justiça, então pronto. Veja só, no caso lá a Justiça do Acre aceitou, né, a nossa exceção de suspeição e deu exatamente 5 dias, como vocês podem ver aí na tela, ó, intime-se o acepto para manifestação em 5 dias e também intime-se, né, também a parte autora, né, da ação principal para manifestação em igual prazo. Então veja, pessoal, tanto a Ernst Young, né, quanto o Ministério Público foram intimados a se manifestarem sobre a nossa peça. Isso já é algo fantástico, porque é a própria justiça, né, no Acre, a Ernst Young, ela, no caso, foi contratada como peritos do juízo. Então, se o próprio juízo, no caso, está pedindo que ele se explique, isso é muito bom. E eu vou ficar ligado, porque, como todos sabem, o nosso objetivo dos plantões é estar passando a informação para você, divulgador, e para toda a sociedade no geral, né? Para as pessoas que estão acompanhando esse caso, no nosso ponto de vista, absurdo, que já vem se arrastando aí por mais de 2 anos, né? Agora sim, mais de 2 anos. Se eu não me engano, foi no dia 19 agora passado, completaram-se aí 2 anos, ok? Do nosso bloqueio. Então, a Ernst Young vai ter que se explicar. E o Carlos Costa vai ficar muito curioso com as explicações que a Ernst Young poderá estar apresentando. Então, provavelmente, segunda ou terça-feira da próxima semana, né? Porque foram dados 5 dias, se eu não me engano, começou a contar a partir de ontem, então seria quinta, sexta, sábado, domingo, segunda-feira, então segunda, terça, no máximo quarta. Semana que vem nós estamos aqui com um plantão especial, tá? Para passar para vocês quais foram as respostas, se tem resposta, né? Para o que nós apresentamos na nossa exceção de suspeição. Ok, pessoal? Essa aí foi a primeira decisão no caso, né? É a primeira decisão que saiu na segunda-feira. Agora vamos falar de uma outra decisão, é isso mesmo, né? Celeridade no processo. Aquilo que a empresa faz, graças a Deus, a justiça também está fazendo e a coisa está andando, está correndo. Pessoal, nessa outra decisão aqui, tem vários outros itens, tá bom? Como vocês podem ver, eu não vou falar de todos eles, porque não tem muita coisa, se bem que tem coisa interessantíssima aqui, inclusive do hotel, as coisas assim, vamos botar assim, menos importante para você, divulgador, para você que quer saber de finalizar esse caso. Como vocês sabem, nós entramos com essa exceção de suspeição e as pessoas têm ficado aí até um pouco apreensivas, né, sobre, poxa, então se sair a Ernst Young, vai contratar-se outra empresa, perita, vai se arrastar mais 1 ano ou 2, não é verdade? Nós também ficamos curiosos com isso. Mas na decisão aqui da segunda-feira, da terça-feira, né, no caso do dia 23, tem algo interessante sobre esse tema, né, porque a própria juíza, né, ela deixa claro aqui o seguinte, pessoal, eu vou ler, tá aqui, ó, eu vou ler para você a parte que nos interessa nesse ponto aí, que é o seguinte, olha só. Cadê? Deixa eu pegar aqui certinho pra gente, olha só. Eis que a elucidação dos pontos de controvérsia já estão suficientes, já são, né? Suficientes os documentos e a prova pericial realizada, vírgula. Olha agora, pessoal, interessante está aqui, ó. A qual o juiz não está adstrito, vírgula, conforme se infere no artigo 436 do CPC. O que significa isso? Vamos lá, pessoal, o que significa isso? Sabemos que temos aí um pedido, né, que já foi aceito pela própria Justiça Acreana, da exceção de suspeição. Artigo 436, tá aqui, ó.
fomos buscar, tá certo? Para passar para vocês, ó. O artigo 436 diz o seguinte, pessoal: o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. Pessoal, trocando em miúdos, trazendo para o nosso português, a juíza está dizendo o seguinte, que ela não está presa a tomar uma decisão a essa porcaria de laudo da Ernst Young. Essa é a grande realidade. Ela está dizendo é isso. Ela não tem nenhum compromisso para com esse laudo. Ela está dizendo isso. Ela pode usar ou não, não sei. Aí é com ela, não é conosco. Mas ela está dizendo que ela está preparada já para poder estar tomando uma decisão e ela não está de forma alguma presa, tá, a esse laudo. O que já, para mim, é uma grande felicidade. Porque esse laudo, como todos nós sabemos, é a única prova do Ministério Público. Não é verdade? A única prova do Ministério Público. Então, a juíza já está dizendo que não está presa, não está comprometida, ou seja, não precisa de informações que estejam nesse laudo para tomar a sua decisão. E por que eu estou falando em decisão? Porque uma outra parte aqui da decisão dela, ela encerrou a fase de instrução, ou seja, aquela fase onde as partes podem estar colocando novas provas. Veja bem, encerrou a fase de instrução, então acabou aquela maior parte do processo. Ela está preparada e ela já abriu, inclusive nos deu aqui, né, tanto para nós quanto para o Ministério Público, lembrando que o prazo do Ministério Público é dobrado, não entendo muito bem disso, mas ela nos deu 20 dias para que estarmos apresentando as nossas alegações finais. Pessoal, estamos chegando no fim, sim. Vocês entenderam tudo que eu estou passando agora para vocês? Decisões que saíram segunda e terça-feira. Estamos caminhando para o fim. Com certeza, como eu sempre digo nos nossos plantões, a empresa deseja devolver o dinheiro dos divulgadores. Nós nunca nos opusemos a isso, muito pelo contrário, é até de estranheza, porque o Ministério Público diz estar defendendo, né, o interesse das pessoas, no caso dos divulgadores. Mas o interesse dos divulgadores, eu já fiz várias propostas de acordos para devolvermos. E o último acordo que o Ministério Público me fez foi aquele de cobrando 800 mil reais por cada pessoa. Caso tivesse algum dado diferente, não encontramos alguma pessoa ou algo assim, o Ministério Público me cobraria 800 mil reais por divulgador. Isso é um verdadeiro absurdo. Pessoal, encerrou-se a fase, como vocês viram aí, ó, a fase de instrução. O nosso caso está caminhando para a reta final. E com a graça de Deus, a verdade sempre prevalece e vai prevalecer mais uma vez. Tá certo? Continuamos confiando em Deus, continuamos confiando nessa justiça brasileira. Vamos confiar na justiça, a justiça está sendo feita, tá certo que pode ser mais devagar ou menos devagar, afinal de contas, perdemos aí o quê? Eu digo perdemos porque vocês entenderam aí agora, né, o conteúdo desse infeliz, desse laudo, né, que a própria juíza recorreu aí na decisão dizendo que, né, de acordo com o artigo 436, ela não está comprometida ou presa ou de alguma maneira, né, a esse infeliz desse laudo. E esse laudo, se eu não me engano, levou aí o quê? Fevereiro até fevereiro. Março, abril, maio, junho, né? Então foram mais aí de 14 meses, eu acho, que esse laudo tomou da gente. Num prazo de 2 anos, de 24, perdemos aí 14, talvez nem menos de um ano teria sido resolvido. Mas tudo bem, Deus sabe o que faz. Pessoal, entenda, nós estamos caminhando para o final. A fase de instrução encerrou. 20 dias para as alegações finais. Pode ter certeza que a nossa vai estar lá. E estamos curiosos, né, com a resposta tanto da Ernst Young, assim como também no Ministério Público, sobre o nosso pedido lá de exceção de suspeição. Ok? Pessoal, era isso tudo que eu tinha a passar para vocês. Fiquem com